folha levada ao vento. Certo é errado e o errado é o certo. O que querem mesmo é levantar um império de pecado, adultério e prostituição. São tempos modernos, a moda é curtição. Ficam combinados numa casa muitos dias pra ganhar 1 milhão, fazem até covardia. Homens inflamando contra o homem sua carne, querem ter a lei da homossexualidade. Mas quando vem um crente pregando sobre o pecado, falam que é louco, que é coisa do passado. Querem viver e se divertir, eles são gente normais. Normais que não sentem a unção de Deus em sua vida. Normais que não tem lugar reservado lá em cima. Normais que vivem só sem a proteção de Deus. Normais escanteados que o Senhor esqueceu. Normais que são levados para o abismo profundo. Normais que são enganados pelo inimigo imundo. Normais que não conhecem o poder sobrenatural. Normais mais limitados, todos eles são iguais. Normais que não possuem o privilégio que nós temos de sentir a Jesus como sentimos no momento. Normais que não recebem o poder que descerá aqui agora. Taxados como loucos, fanáticos por sua crença. Falam que os crentes acreditam numa lenda. Dizem que Jesus não veio à terra e nem nasceu. Se viver é só um homem como você e eu. Dizem que isso tudo aqui é uma mitologia, ou é simplesmente história de carochinha. Fazem planos para acabar com esse povo. Acham que são fortes, pois são muitos contra poucos. Humilham, desprezam e exalteiam esse povo. Consideram lixo, refúgio jogado a fogo. Faz atrocidade com cristãos e missionários. Crentes corajosos que estão do outro lado. Pra nós não aceitar os seus pecados imundos. E por assim andar também na contramão do mundo. Falem alta voz e gritam loucos que não sabem o que é viver. Eu vou dizer pros loucos mais, ó. Loucos que quando ora e canta o céu desce. Loucos que quando louva o cárcere estremece. Loucos que tem fogo de sua cabeça ao pé. Loucos que quando o inimigo vê da marcha ré. Loucos que quando toca no mar ele se abre. Loucos que com uma pedra um gigante abate. Loucos que a terra sobra dele tem missão. Loucos que pelos anjos ele tem proteção. Loucos que caminham sobre o mar sem afundar. Loucos que roteiram o muro até derrubar. Loucos que servem ao Deus fiel e que esperam a Jesus para ir morar no céu. Dá um glória se tu é louco por Jesus. Graças a Deus, uma belíssima música, traça um perfil das coisas que ocorrem no nosso dia a dia, no mundo moderno, BBB. Graças a Deus que estamos aqui para começar de novo uma outra live. E eu quero nesse instante cumprimentar a todos, já estou vendo ali, e alguns começaram já a clicar. Agradecido a Deus por todas as vitórias, os sucessos que Deus tem nos dado através dessas lives. Eu quero, aqui quem está falando aqui é o pastor Isaías Oliveira Soares, pastor presidente da Assembleia de Deus em São Gonçalo dos Campos, estado da Bahia, Brasil, América do Sul. E continuo rogando as orações dos amados irmãos pelo pastor Otávio, Assembleia de Deus Teixeira de Freitas. Ele ainda não está recuperado. E com ele, igual a ele, está o pastor Avilásio Bastos, sua esposa Marcelina Bastos, filho, que estão internados ainda de Covid. E sem se falar dos tantos outras pessoas, outros irmãos, que a gente nem sabe, estão por aí também sofrendo as consequências deste mal, essa pandemia que está trazendo tantas consequências ao mundo. Vamos orar.
Pai Celestial, obrigado por essa oportunidade que nos dás de poder estar na Tua presença, Senhor, para mais uma live e agora interceder pelo pastor Otávio, lá naquela unidade hospitalar onde ele se encontra. Põe a Tua mão de poder, o Teu sobrenatural entre em evidência agora e ele possa se levantar dali, Senhor. Também pastor Evilásio Bastos, sua esposa Marcelina, seu filho e todos os outros irmãos que estão internados, que têm parentes que estão lidando com essa pandemia, esse mal, Senhor. Entra com providência. Abençoe também as pessoas que vão assistir essas lives e abençoe também o país, o nosso Brasil. Põe a Tua mão de poder, dá vitória. Usa o presidente Jair Messias Bolsonaro nas Tuas mãos, para a glória do Teu santo nome. Amém. Bem, estamos aqui, graças a Deus, para começar uma outra live. Eu quero saudar os nossos amigos que estão nos assistindo aí. Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio de Janeiro, aqui no estado da Bahia, 53 cidades, Rio Grande do Norte, estado de São Paulo, estado de Santa Catarina, estado de Pernambuco, estado do Espírito Santo, Rio Grande do Sul, estado do Acre, Minas Gerais, Pará, Goiás, Piauí, Ceará, Distrito Federal, Paraná, Tocantins, Sergipe, Alagoas, Rondônia, Maranhão e as outras cidades de lá, além fronteira. Em Portugal, temos assistentes na Argentina, no Chile, no Equador, na África, Angola, país de Angola, e também no Japão. Muito obrigado por todos vocês que estão aí nos assistindo. A gente só tem a agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de poder ser útil a vocês nas nossas lives todos esses dias. Deus é muito bom e Ele tem sido glorificado. A gente fica feliz de ver como Deus tem sido glorificado nessas lives. O tema que vamos abordar nesta noite é como agir quando o sobrenatural de Deus acontecer. Esse vocábulo quando, ele está sempre associado aos verbos quando conjugamos-lo no futuro subjuntivo. Por exemplo, acontecer. Quando eu acontecer, quando tu aconteceres, quando ele acontecer, quando nós acontecermos, quando vós acontecerdes, quando eles acontecerem. É sempre um futuro hipotético, ou seja, vem de hipótese. Então o sobrenatural de Deus é assim. É aquela coisa que acontece quando ninguém imagina ou a mente humana consegue captar. Okay? Vamos ver aqui então, como nós estamos aqui orando, aqui na Assembleia de Deus de São Gonçalo dos Campos, estamos orando e declaramos, até por inspiração de Deus, que o ano 2021 é o ano do sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Então vamos ver aqui o que é que vai acontecer, como é que vamos agir quando esse sobrenatural acontecer. Já está acontecendo já, né? O texto bíblico está em Marcos 16, versos 17 e 18, e devo ler na sua íntegra. Estes sinais, onde acontecer aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Olha bem isso aqui, gente. Está meio esquecido esse texto de Marcos. Mas aqui fala dos milagres. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera
beberem, não lhe falava dano algum, e ainda porão as mãos sobre os enfermos, eles ficaram curados. 5 sinais que estão aí prontos, programados para acontecer quando as ações do sobrenatural de Deus acontecem, ou acontecer. Ciclo de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número de Deuteronômio. Os 5 nomes de Jesus. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E 5 sinais. Isso não é uma coisa, é uma coincidência. Eu já lhes disse que com Deus não tem coincidência, tem providência. Então, preste atenção, esses milagres devem acontecer. Então, o texto aqui de Marcos está ali, meio isolado, lá engavetado. Vamos tirar ele da gaveta porque foi o Senhor que falou. Estes sinais hão de acompanhar. Olha a circunstância verbal. Hão de acompanhar aqueles que creem. É uma coisa simultânea. É como você pensa, você não precisa plantar um caroço de limão e pedir para dar aquela árvore produzir limão, porque já a natureza própria vai produzir. Então os milagres vão acontecer à medida que você prega a palavra, esses milagres vão acontecer. Isso aqui está mais que certo e lógico. Porão as mãos sobre, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará dano algum, e puseram as mãos sobre os enfermos e ficarão curados. Esses 5 sinais fazem parte do projeto das ações do sobrenatural de Deus. Agora, o que se entende por sobrenatural de Deus? Eu quero explicar de novo, porque a gente fala, mas o que se entende por sobrenatural de Deus? Com base nas experiências anteriores, sabemos que é um evento em que a grande presença do Espírito Santo, como consequência, manifestações de milagres, pessoas orando em outras línguas e liberação de palavras proféticas. Tudo isso aqui vai acontecer, ou acontece, sempre que as ações do sobrenatural estejam em evidência. A gente está meio assim, meio fora, mas vamos voltar, então pedir que Deus mande um despertamento espiritual para que essas coisas aconteçam no dia a dia. Quando era criança era assim. Os milagres aconteciam. Nem precisava culto de milagres, culto de libertação, culto de maravilhas, quarta da bênção. Não estou contra, não, é tanto que a gente que tem. Quarta da bênção, tarde da bênção, culto de libertação, mas naquele tempo nem precisava. Jesus curava no culto de oração, na escola dominical, na evangelização e até nos ensaios. Dá para entender, gente? E o nosso Deus é o mesmo. Nós é que mudamos. Então, o sobrenatural nasceu com o objetivo de ser um momento da igreja experimentar um mover extraordinário de Deus. Mas o que são essas manifestações? Que muitos cristãos chamam de fogo. E como lidar com tudo o que acontecerá durante esse agir? A gente não está preparado. Às vezes a gente fala, mas não estamos preparados. De repente, vamos estranhar. Então é preciso saber como devemos agir quando esse sobrenatural de Deus entrar em evidência. O sobrenatural de Deus se manifesta às vezes com fogo. Agora, por que fogo? Por que usamos o termo fogo para falar sobre as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo? Aí tá. O termo fogo é usado para indicar quando a presença de Deus se apresenta de maneira muito específica, sendo sentida de modo especial. É comum manifestações físicas e emocionais. Algumas vezes, cristãos pulam, gritam e até mesmo caem sob a ação do Espírito Santo. Eu já vi muito nessas sessões, nessas reuniões, em que isso aqui é coisa natural. Fogo é usado muitas vezes na Bíblia para falar sobre a presença de Deus.
Inclusive, no dia de Pentecostes, foi marcado pela presença do Espírito Santo sobre a igreja, que diz o texto lá, e viram descer sobre eles línguas como que de fogo, que pousavam sobre cada um deles, ó, línguas como de fogo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2, verso 3, verso 4. Você pode conferir lá. Também vemos Deus ser chamado de fogo consumidor, lá em Hebreus 12 e 29. Apresentar-se em uma sarça ardente, em Êxodo 3, verso 2, já falamos aqui, e manifestar-se desta maneira ao povo no deserto, tanto na proteção durante a noite, como Êxodo 3, 22, quanto no monte onde conversou com Moisés, como está em Êxodo 24, 17. Aí nós já falamos aqui que a sarça no fogo ardia sem se consumir, ó, despertou a curiosidade, o espírito escudriñador de Moisés, que tentou ir para lá para ver. O Senhor disse: ó, Moisés, tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Mesmo que Moisés fosse não entender. Essas coisas do sobrenatural de Deus não dá para entender. É sarça verde no fogo, ardendo sem se consumir, é algo realmente de Deus. Além disso, o fogo está relacionado diretamente à obra do Espírito Santo na vida dos cristãos. Ele traz luz, direção e a purificação necessária para o relacionamento com Deus. Olhe bem, uma coisa interessante é que quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos, eles eram mortos, aquela coisa apagada. O Espírito Santo, como fogo, injetou neles o ânimo e eles saíram. Olha o discurso de Pedro de Pentecostes. Aquele Pedro raquítico, aquele Pedro tímido, aquele Pedro... Era conversador, mas na hora H negou Jesus 3 vezes. Mas agora estavam cheios do Espírito Santo. Uma outra coisa que línguas estranhas, ó, línguas estranhas parecem estranhas para muita gente. Para mim não. O que significa essas línguas estranhas? E por que as pessoas falam línguas estranhas? O que é falar em línguas estranhas? O falar em línguas estranhas é uma manifestação do batismo com o Espírito Santo, um enchimento sobrenatural e diferenciado da parte de Deus sobre os cristãos. O falar em línguas é um dom espiritual disponível a todos os cristãos, como está em Marcos 16, 17, 1 Coríntios 14, verso 5. Apesar de no Pentecostes os irmãos terem falado em idiomas humanos e compreensíveis, ou outras línguas, e que a Bíblia se refere, diz respeito a algo que nossa mente racional não consegue entender, pois nem quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Mas ali 2 tipos de línguas foram faladas de Pentecostes. Uma, como sinal do batismo com o Espírito Santo, através de que falamos mistérios. E segundo o grande intérprete sobre o assunto, nesse momento a pessoa fala a língua dos anjos. Ninguém aqui consegue entender. É mistério. Ok? De fato, ninguém o entende, porque em espírito fala mistério, como Paulo está aí no capítulo 14, verso 2 de 1 Coríntios. Agora tem também ali dom de variedade de línguas. É visto no versículo 4 ali, através de que a pessoa que recebe fala a língua dos homens, tá? Por isso aqueles povos estrangeiros disseram assim: como não são esse pessoal judeu? Como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Então, o dom de variedade de línguas já vi muitas vezes em evidência. Já vi muitas ocasiões de Deus levantar uma pessoa aqui em variedade de língua e uma pessoa que não sabe falar inglês. De repente ela levanta e fala inglês. E outro lá, pelo poder também, que não fala inglês. Pelo poder do Espírito Santo, com o poder de interpretação, o dom de interpretação de línguas, interpreta em inglês a mensagem me enviada ou falada por um outro que nunca falou inglês. E quando eu estava na África, aconteceu uma coisa interessante.
o pastor Afonso Carvalho recebeu em sua casa uma amiga, e ela era intérprete da ONU, ó, falava fluentemente francês. Muito bem, ela se hospedou na casa do pastor Afonso, só que mais tarde chegou um marido descrente, trazendo a sua esposa, que fora batizada com o Espírito Santo naquela hora em sua casa. Ele não entendia o que era isso, ele pensou que a mulher estava doida. E levou aquela esposa para a casa do pastor. E aí, o pastor, vamos orar aqui para ver o que está acontecendo. Então, quando eles começaram a orar, a irmã ficou cheia do Espírito Santo e falou línguas estranhas. E a intérprete estava no quarto, vendo aquela zoada, saiu e ficou ali vendo aquela cena. Essa intérprete não era crente, não. E enquanto aquela irmã falava línguas estranhas, falava francês, fluentemente. Quando terminou a oração, a intérprete da ONU perguntou ao pastor: ela fala francês? Não. Essa irmã eu conheci, nem escrever, ela nem sabia ler. Quanto vai falar francês? Ela não sabia, mas ela falou fluentemente, a intérprete disse, ela falou fluentemente francês. Ainda disse a mensagem aqui, ó, que a irmã teria falado enquanto estava cheia do Espírito Santo. Então, esse dom de variedade de línguas é a capacidade de falar em línguas dos homens, francês, português, inglês, espanhol. Eu, por exemplo, falo inglês, falo espanhol, por conta que morei no país de língua inglesa. Eu estudei inglês no Instituto de Relações Públicas de Idiomas de Quito. Eu estudei, mas esse dom de variedade de língua aqui é para aquela pessoa que nem sabe onde vai inglês. De repente a pessoa é cheia da graça e fala a língua inglesa. Isso aqui, gente, é uma coisa linda. Muito bem. Quando a manifestação sobrenatural do Espírito Santo é o falar do fogo, é comum que haja muitas pessoas orando em línguas. Aí já vi muitas dessas reuniões. E isso ocorre porque algumas estão recebendo esse batismo naquele instante, mas também porque aquelas que já o fazem desejam se conectar mais profundamente com o Senhor. Isto é algo que o orar em línguas proporciona. Aí você pode, o homem fala a Deus, como está em 1 Coríntios 14, verso 2, o homem edifica-se a si mesmo, 1 Coríntios 14, verso 4, o homem entrega-se ao Espírito Santo para que ele interceda conforme a vontade do Pai, como está em Romanos capítulo 8, verso 26 e 27. Essa coisa de falar língua estranha é coisa linda. Agora, pergunta, alguém perguntou, posso falar em línguas na igreja? Claro. Você pode falar língua, eu posso falar língua na igreja. Claro que pode. A orientação de Paulo, entretanto, é que seja feito com ordem e decência. Aí no capítulo 14, verso 39 e 40, claro que Paulo está falando aqui do dom de variedade de língua. Se alguém vai falar na igreja o dom de variedade de língua, vai usar o dom de variedade de língua sem alguém que interprete, a mente dos que estão presentes fica infrutífera. Não haverá interpretação. E por isso que Paulo diz aqui que nesses casos não é bom. Senão, para que tudo que acontece na igreja tem que acontecer para a edificação do corpo de Cristo. Então, quem é usado com o dom de variedade de línguas precisa de alguém que seja usado no dom de interpretar. É isso? Ok? Se as línguas são para edificação própria, não é necessário que outros ouçam. Por exemplo, a língua estranha, como o sinal da batismo com o Espírito Santo, nem precisa ser interpretado. Portanto, que diremos, pois, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus.
Eu li aqui 1 Coríntios capítulo 14, verso 26 a 28. Aqui, claro, se trata do dom de variedade de línguas. Agora, nesse momento, essas ações do sobrenatural de Deus, acontece milagre, pastor? Claro. É aí que eu quero prevenir a todos que estão aí me assistindo. E na nossa igreja aqui, todo você que está ali nos assistindo, será que vai receber um milagre, um poder, ou uma cura milagrosa? Ó, o ano é das ações do sobrenatural de Deus. Então aquilo que não sobe ao mente humano, que ninguém pode entender, é exatamente isso que Deus quer fazer. Ó, já temos mostrado em outros lugares na Bíblia vários sinais, coisas que, por exemplo, ferro flutuar, sal transforma água salobra em doce. Isso aqui, vento formar paredes de água. Isso aqui é coisa do sobrenatural de Deus. A mente humana não consegue entender isso aqui. Okay? Já testemunhamos de diversos milagres que aconteceram em acontecimentos anteriores. Eu já assisti muitas reuniões. Já falei com vocês que lá em Salvador, Campo da Graça, eu fui assistir. Rapaz, Morris Cerulo estavam ministrando ali. Dezenas de pessoas largaram a muleta, largaram cadeira de roda, cegos viram, enxergaram, surdos ouviram. Gente, aquilo foi uma noite de milagres, uma noite inesquecível para a minha vida cristã e minha vida ministerial. Ok? Assim, há grandes expectativas sobre o que Deus poderá fazer nesse ano em que a Assembleia de Deus São Gonçalo dos Campos está orando com essa divisa: 2021, o ano do sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Ó, te aconselho, te convido, vista essa camisa e venha conosco, propiciar a oportunidade para que as ações de Deus aconteçam sobre a sua vida. Né? Para toda intervenção divina, é necessário uma resposta do homem, porque tudo que Deus faz é para abençoar o homem. Às vezes até com o próprio homem, para abençoar o homem. O homem é um vaso. Quando Deus não acha homem, ele usa jumento, usa corvo, usa ursa, usa peixe. Deus é assim, gente. Mas para toda intervenção divina, é necessária uma resposta do homem. Portanto, é importante se lembrar de atitudes simples, mas necessárias para que o milagre seja experimentado. Então, prepare-se para esse momento com jejum e oração. O jejum está sumindo das igrejas. Tem muita gente que já não jejua. E o jejum não é para você ficar com o pescoço gostando, não, eu jejuo tanto, já fiz tantos jejuns como... Tem muitos pastores que estão falando, eu acho uma barbaridade isso aqui. Por que você vai dizer que está jejuando? Não existe. Você já viu Elias falar, eu passei 40 dias, 40 dias. Não. Você já viu Moisés dizer assim, eu fiquei 40 dias e 40 dias num monte de jejum? Não. O jejum é uma coisa secreta. Só quem vai saber que você está jejuando é lá, na hora que você for usado por Deus como instrumento. Usado ou usado por Deus como instrumento. Para que dizer? Já estou com tantos dias de jejum. Nada disso, gente. Então prepare esse momento de jejum e oração. Alimente a sua fé. Redobre sua atenção com a Bíblia. Leia a Bíblia, porque a Bíblia é um instrumento que Deus usa. Aprofundando-se na palavra de Deus e suas promessas. Conhecendo mais sobre os milagres realizados por Jesus. E ouvindo testemunho de irmãos. A gente precisa integrar, a gente precisa fazer a cabeça, colocar a nossa mente no milagre, na Bíblia, orando, jejuando, lendo a Bíblia. Isso aqui, gente, é indispensável, é o segredo maior. Mova-se, meu irmão, em fé. Creia no poder de Deus, que pode efetuar esse milagre que você tanto está precisando. Deus responde à necessidade. Deus responde à fé. Pede a Ele.
insiste com ele, busca. Cuidado que orar não é buscar. Orar é uma coisa, buscar é outra. Nem sempre que você está orando, você está buscando. Mas toda vez que você estiver buscando, você está orando. O verbo buscar na língua portuguesa implica que aquela coisa que você está buscando é importantíssima para você. Então, não só ore, busque. Entenda que o milagre não acontece somente por imposição de mãos ou pela oração de um preletor. Deus pode realizar milagres de maneira distinta. Claro que Deus pode usar alguém, impor as mãos, tá? Mas Ele quer fazer esse milagre. Muitas coisas que eu recebi do Senhor não foi por imposição de mãos. Então, não desanime não, minha amada irmã, meu amado irmão. Caso não experimente seu milagre durante os cultos, continue buscando, porque o sobrenatural de Deus está em evidência. Na igreja, na rua, no mercado. Eu já lhes falei aqui que do A.L. Moody foi batizado com o Espírito Santo no meio da rua. Eu conheci a rua em Nova York, onde ele ajoelhou-se ali. E o poder de Deus caiu, ele ficou cheio do Espírito Santo. Ele falou, Senhor, eu estou na rua, deixa eu chegar em casa, Deus. Faz uma pausa aí. E ele realmente foi cheio do Espírito Santo, porque você vai ver a história de Moody, ele levou mais de 500 mil almas para Jesus. Um ministério abençoado. Então, busca essa bênção para a sua vida. Viu? E nessas reuniões, está acontecendo muitas palavras proféticas. Aqui mesmo nos nossos cultos, olha, Deus tem usado os nossos vasos com palavras proféticas. O que é palavra profética, pastor? O que é uma profecia? Profecia é a mensagem vindo da parte de Deus, está presente na vida da igreja. Então, profecia, ela é direcionada a você, dando uma mensagem específica. Enquanto que a palavra profética é uma palavra de âmbito geral que vai motivar a sua fé e provocar os milagres na vida e na vida da igreja. A palavra profética faz parte da nossa caminhada com Deus. A Bíblia diz que sem profecia o povo perece, está lá em Provérbios 29 e 18. E que o Senhor não faz coisa alguma sem antes revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Amós 3,7. Claro que na atualidade, naquele tempo, era um ofício. Hoje não. Quem são os profetas do Senhor? Quem são eles? Onde é que eles moram? Os profetas do Senhor são os servos de Deus. Aqueles que têm intimidade com Deus, que oram, que jejuam, que lê a Bíblia. Esses são os profetas do Senhor. Deus quer revelar os seus segredos a você. Ok? Portanto, a profecia deve fazer parte dos nossos ambientes de oração e de culto. Em um ambiente com grande manifestação do Espírito de Deus, é comum que muitas palavras proféticas sejam liberadas. Isso aqui é uma bênção. E o objetivo delas é sempre exortar, consolar e edificar. Presta atenção aqui, gente. Exortar, consolar e edificar. Eu disse aqui que o objetivo das profecias, da palavra profética, é sempre exortar, repito, consolar e edificar. Nunca dirigir destinos. Tem um bocado de casamento que foi feito por profecia. E eu quero conhecer um que deu certo. Até hoje não conheci um que tenha dado certo. Se você conhecer, me fala aí. Eu não conheço. Nenhum casamento feito por profecia. Ela não foi dada para isto. Então, cuidado, viu? Que tem de gente sofrendo porque casou naquela ênfase, aquele estímulo de que foi profeta. E hoje tá bom, porque lá no Antigo Testamento, quando o profeta profetizava e não se cumpria, ele era morto. Já pensou se essa moda pega, se a palavra de Deus tivesse em evidência hoje? Quantos profetas morreriam? Porque eu mesmo já li tanta profecia, chave de carro.
Nem conto. Eu acho que eu teria uma frota. Pega, segura. Deus está dizendo que vai te dar um carro. Eu tenho um carro, mas não foi profecia, não. Nos esforços. Então, nunca faça nada somente porque alguém profetizou. Cuidado. A profecia não foi dada para dirigir a vida de ninguém. As profecias vêm como uma confirmação sobre algo que já recebemos de Deus, fortalecendo uma direção que temos anteriormente. Então, tenha cuidado com essa. Agora, como é que eu tenho que agir? Perguntou alguém. Como devo agir, pastor, com uma profecia? Se eu receber uma palavra profética durante as ações sobrenaturais de Deus, como devo agir? Ao receber uma profecia, coloque à prova e retenha o que é bom. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 21. Ou seja, guarde as palavras no coração, veja se elas são bíblicas. Observe se fazem sentido com aquilo que Deus já está falando com você e se completa a direção que o Espírito Santo tem levado à sua vida. Especialmente se você não falou com ninguém, você pensou apenas. Lá no Equador, eu recebi uma visita dos colegas, José Lira, se ele estiver me assistindo aí, ele vai lembrar. Pastor José Lira, também estava lá o Antônio Teixeira, e ele trazia um missionário que veio da Espanha, nem conhecia a gente. E a irmã Raimunda estava grávida de Rebeca, a da Rebeca. E ela tinha alguns probleminhas, queixando-se, né? Por conta de que estava ali naquele país estrangeiro, começando tudo, aprendendo língua e agora grávida. Ela não entendeu bem esse agir de Deus. E fomos orar. E nesse momento, ao meu lado estava aquele missionário espanhol. E ele levantou-se, chamou a irmã Raimunda, põe-te em pé e conversou, falou com a Raimunda tudo o que estava acontecendo na nossa casa. E eu não falei com ninguém. Tá vendo como é que o Espírito Santo... Tudo foi confirmado com que eu falava com ela, mas não falei com ninguém. E aquele missionário falou tudo com ela. Por que você está assim, reclamando dessa criança? Você sabe qual é o plano que eu tenho com esta vida? O que é que eu quero com esta vida? Gente, o Espírito Santo faz assim. Então, você tem que guardar as palavras e fazer igual Maria. Ao ver tudo aquilo, ela guardou, ela comparou-as no coração. Muito cuidado. Se a palavra não faz nenhum sentido naquele momento, você pode anotá-la para fins de registro. Porém, nunca tome nenhuma decisão baseada apenas em uma profecia isolada. Busque a direção de Deus. Cuidado, vigia. Agora, e se Deus me usar para entregar uma profecia? Aqui é só para quem tem um dom de profecia? Ou Deus pode usar alguém para entregar uma profecia? Pode sim. Ele já me usou, eu não sou profeta. Assim, eu não tenho um dom de profecia. Mas Deus já me usou para falar muitas coisas diretamente a pessoas. Se eu sentir que tem uma palavra profética de Deus para entregar a alguém durante as ações sobrenaturais de Deus, o que eu faço? Como é que eu vou fazer? A gente tem que ir lá. A profecia nunca deve prejudicar o outro. E não deve ser dita em tom autoritário ou de certeza. Não. Você não pode pensar que a profecia é para destruir, não. Deus não faz isso não. A profecia não é para isso não. É para edificar e exortar. E quando ele exorta com carinho, com amor. Seja humilde ao falar o que você sente. Não vá zoando, fazendo barulho, não, porque se é de Deus, vá com calma, porque Deus ama a pessoa, para quem você está sentindo que Deus está lhe usando para falar alguma coisa. Vamos ter cuidado, gente. O sobrenatural de Deus vai ser visto por todos que estão presentes. Isso vai acontecer. Quando ele está presente, todos sentem.
Não adianta, eu já assisti uma reunião que 2 ou 3 fizeram aquele barulho terrível, aquele língua estranha, aquela coisa, aquele vai e vem, e a igreja toda seca sem sentir nada. Não é bem assim não. Quando Deus quer falar à sua igreja, aquele lugar é absolvido, é enxertado pela atmosfera do Espírito. Todos sentirão que de fato o Senhor está ali. Aquele profeta rodou, foi lá, pegou uma irmã, assoviou no ouvido da irmã, a irmã quase desmaia lá no meio do salão, a igreja toda parada, sem sentir nada, ele zoando, ou ela zoando. Não é bem assim não. Quando o sobrenatural de Deus entra em ação no ambiente, todos estão ali sentindo, há um temor. Estão sentindo que Deus está ali presente. Vai acontecer milagre. Quando aquele profeta novo foi enviado para falar com aquele rei, e quando ele falou que começou a falar com o rei estendeu a mão para pegar, para prendeu aí a mão do rei, encolheu. Sempre que houver um vaso de Deus sendo usado, haverá sinais. Esse é um sinal. Então não pode haver uma igreja com tanta gente ali, só fazer a zoadeira toda e ninguém está sentindo nada. É uma coisa errada, não tem, gente? Pois bem, o sobrenatural de Deus está projetado por Deus para este final de dispensação. E é muito bom que você, é por isso que eu estou trazendo essa palavra aqui. Repito, o sobrenatural de Deus está projetado por Deus para este final da dispensação. Nos últimos dias, diz Deus, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Eu estou lendo aqui a profecia de Joel, capítulo 2, verso 28 a 32. E olhe bem, gente, essa profecia é para os últimos dias. Eis que depois desses dias, nos últimos dias, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. É Deus que está falando. Então, é agora. Os últimos dias está sendo agora, gente. Olhe bem quantos. Só falta agora um sinal acontecer. Para você acreditar que o que estamos vivendo nos últimos dias, só o sinal é o aparecimento de Cristo nas nuvens, porque as guerras estão aí, fome, epidemia, olha a epidemia aí do coronavírus. Epidemias, lá em Lucas fala de epidemias, grandes sinais nos céus, coisas espantosas, o que tem de coisa espantosa que você nem consegue, ninguém consegue explicar. E estamos vivendo, gente, os últimos dias. E o derramado do Espírito Santo está projetado para esses últimos dias. Aproveite isso aí. Vamos orar. E Deus vai cumprir a sua palavra, mandando o seu sobrenatural sobre as nossas vidas. Espírito de Deus, Espírito de Deus, vem sobre este lugar, queremos te adorar. Espírito de Deus, Espírito de Deus, envolve-nos aqui, queremos te sentir.
Espírito de Deus, Espírito de Deus, vem sobre este lugar, nos faça transbordar. Espírito de Deus, Espírito de Deus, derrama tua unção, é teu meu coração. Espírito de Deus, oh, meu amado Espírito Santo, vem neste lugar. Queremos mais de ti. Espírito de Deus, Espírito de Deus, vem sobre este lugar. Queremos te adorar. Espírito de Deus, Espírito de Deus, envolve-nos aqui. Queremos te sentir. Espírito de Deus, Espírito de Deus, vem sobre este lugar, nos faça transbordar. Espírito de Deus, Espírito de Deus, derrama tua unção, é teu meu coração. Espírito de Deus, oh, Espírito de Deus, vem sobre este lugar, nos faça transbordar. Espírito de Deus, Espírito de Deus, derrama tua unção, é teu meu coração. Espírito de Deus, oh, é tudo teu meu coração. Faça morada em minha vida. Não sei viver, Espírito Santo, não sei viver, sem ti não sei viver. Espírito de Deus. Glorificado, exaltado o nome de Jesus para todo sempre. Olha, nenhuma outra ocasião foi tão propício ou propícia para se receber o Espírito Santo, para receber as ações do sobrenatural de Deus, como agora. Veja por quê. Número 1, estamos na dispensação do Espírito. É a era dele. É o tempo dele agir. Então ele age, ele batiza, ele unge, ele usa nas suas santas mãos quem ele quiser. Ele é a ação propulsora da dispensação da graça. Teve alguma ocasião melhor para você receber essa ação do Espírito Santo do que agora? Não tem não. Em segundo lugar, o Espírito Santo está na terra. Ele veio no dia de Pentecostes e não voltou mais não. Ele está aí, ó, pertinho de você. Ele quer te batizar. Ele quer te encher.
Estou lembrando aqui, eu era rapaz, jovem, né? E uma lição bíblica da escola dominical, na Liberdade. No final, o pastor Rodrigo Santana, saudosa memória, ele fazia o resumo da lição sobre o Espírito Santo, sobre o batismo com o Espírito Santo. Naquele momento passava uma senhora, uma mulher toda a levotê, como disse, blusa decotada, mostrando barriga, a saia curta, toda maquiada. A mulher entrou e sentou-se lá no banco de trás. E o pastor Rodrigo fazia o resumo da lição e fez o apelo. Aquela mulher levantou a mão. E duas irmãs da igreja acompanharam aquela mulher até a frente para receber a oração. Quando a mulher se ajoelhou, ela foi batizada com o Espírito Santo, cabelo espichado, todo daquele jeito, toda a levantei, como eu já falei. E quando terminou a oração, ela perguntou a uma: é isso que é batismo com o Espírito Santo? A irmã disse: é. Então foi batizada. Olha como é fácil. Por que é fácil? Porque o Espírito Santo está na terra, está aí pertinho de você. Só você buscar com fé, ó, ele vai te batizar. A mulher foi para casa, quando voltou de novo, voltou toda transformada. Está vendo, gente? Então, hoje é fácil buscar o Espírito Santo porque ele está na terra. Ele veio para ficar. Ele veio como o nosso Consolador. Em terceiro lugar, as ações do sobrenatural de Deus englobam 3 elementos. Presta atenção nisso aqui. Ó. As ações do sobrenatural de Deus envolvem ou engloba 3 elementos. Número 1, o Espírito Santo. Foi ele que estava lá no Gênesis, capítulo 1, ó, se movendo nas águas, sobre as águas. E esse se mover em hebraico significa gerar luz, gerar calor, gerar vida. Ele fez isso em todos os avivamentos que a história registra. Na Rua Azusa, em Belém do Pará. Onde tiver avivamento espiritual, quem faz é o Espírito Santo, ele é o agente principal. Sem o Espírito Santo não há avivamento espiritual. Ele é o elemento número 1. Ele é a mola propulsora, ele é o elemento propulsor. Segundo elemento aí, a palavra. Foi pela palavra que Deus criou todas as coisas. Foi pela palavra que Ezequiel revolucionou o vale de ossos secos. Quando ele profetizou, ossos secos corriam de um lado para outro, para se encontrar ossos com seus ossos. Olha que burburinho. Eu nem sei como Ezequiel não correu. Que é algo inédito. A ação do sobrenatural de Deus. E o terceiro elemento é o vaso. Ó, repito, Espírito Santo, a palavra e o vaso. O que é o vaso aqui, gente? Lá no Antigo Testamento foi Moisés, foi Josué, foi Elias, foi Eliseu, foi Pedro no Novo Testamento, foi Filipe, foi Paulo, e já nos nossos dias foi Moody, do A.L. Moody, foi Carlos Finney, foi Morris Cerulo, foi Gesiel Gomes. E agora? Quem será o vaso? Quem será o vaso que Deus vai usar? Quem será que vai usar? É você. Faça como Moody, diga: estou aqui, Senhor. Eu serei este vaso. Vá orar e Deus vai fazer um rebuliço neste mundo. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado.
Vamos orar. Pai Celestial, ó Senhor, quando adentramos a Tua Palavra, vemos tantas promessas aí, Senhor, sem se cumprir por nossa causa. Porque aqui já foi visto, Senhor, que o Espírito Santo, a Palavra, são os dois elementos proporcionadores do avivamento, os dois elementos que proporcionam essas ações do Teu sobrenatural no mundo. Agora falta o vaso. Deus, que nesta live estes vasos sejam tocados para começar a orar, jejuar, para que possamos propiciar essa oportunidade para que o Teu sobrenatural entre em evidência. Senhor, manda um avivamento para a Tua igreja nesses momentos. Aqui em São Gonçalo dos Campos, na Bahia, no Brasil, no mundo. Em nome de Jesus nós pedimos, Deus, agora é para sempre. Ressuscita-me, Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues a vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a Tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, ressuscita os teus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, Senhor, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, Senhor, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Que Deus abençoe a todos. Precisamos que de fato o Senhor nos ressuscite. Amém? Obrigado pela assistência de vocês. Vai lá, faz um like lá no YouTube e compartilha esses vídeos para tanta gente que precisa ouvir, assistir essa palavra. Obrigado, gente. Pai do Senhor, tenham todos uma boa noite. Até amanhã.